nosso coração se encheu de alegria e com júbilos em mim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como nos diz São Paulo, na leitura que nós ouvimos, a segunda leitura, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E é este mesmo Espírito Santo que nos dá o conhecimento da verdade, porque somos limitados para compreender apenas com a razão quem é Deus. O homem, durante toda a história, na busca do conhecimento, quis descobrir quem era o autor e o criador de todas as coisas. Muitas teorias surgiram até então para se explicar a criação do mundo. E até mesmo depois de uma descoberta metafísica, ou seja, além da física, do mundo físico, alguém que está acima deste mundo real ainda se perguntava: quem é esse Deus? Ainda hoje, muitos cientistas tentam comprovar a não existência de Deus. Porém, é impossível, somente com a nossa razão, querermos compreender quem é Deus. Porque Deus é um todo e nós somos apenas uma parte desse todo. E, olhando nessa ótica, será sempre impossível a parte compreender o todo, ou seja, o homem compreender a Deus. Mas Deus, por ser o todo, ele é onisciente e onipresente, ou seja, ele conhece toda a realidade. E até mesmo o mais íntimo do coração humano, Deus conhece o nosso pensar, Deus conhece os nossos sentimentos. Deus é o todo da criação. E se a gente pega o livro do Gênesis, que nos relata a origem, a criação de todas as coisas, nós temos lá nos capítulos primeiros do livro do Gênesis, dizendo que antes da criação existia o nada, o vazio, o escuro.
e o Espírito Santo pairava sobre este nada. E Deus Pai disse: faça-se. E aí as coisas começaram a ser criadas. O faça-se de Deus é o próprio Verbo, o Filho, Jesus. Então nós conseguimos encontrar no relato da criação a existência de um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um único Deus, porque a gente pegou a primeira leitura do livro dos Provérbios, e o livro dos Provérbios fala sobre a sabedoria que não foi criada, mas foi gerada. Ou seja, o Filho com o Espírito Santo não foram criados por Deus, como nós somos criaturas. Foi gerado, ou seja, pertence à natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são de iguais naturezas. São 3 pessoas distintas, um único Deus, porque em natureza eles são iguais. O Filho jamais foi criado por Deus. Ele é gerado, o Verbo, própria palavra de Deus, que, como nos diz São João no início do seu Evangelho, antes das coisas existirem, diz São João, o Verbo estava lá. Tudo foi feito por meio dele e nada foi feito sem ele. E aí nós descobrimos que é a Trindade Santa, essa comunhão plena de um Deus em 3 pessoas, que faz com que todas as coisas existam e nós também. Então somos apenas parte dessa imensidão da criação divina. Aí nós chegamos à conclusão, como Santo Agostinho. Creio que todos conhecem essa história. Santo Agostinho, ele é doutor da igreja. Quando a igreja dá esse título a um santo, é porque o santo, ele contribuiu com o conhecimento para a nossa fé. E Santo Agostinho escreveu muitos tratados. Um deles foi sobre a Trindade. Só que, como o padre disse, é muito difícil. Sem a ajuda do Espírito Santo, que nos revela a verdade apenas com a nossa razão, com o nosso intelecto, compreender a Deus. Então, Santo Agostinho, um dia, depois de pensar muito, estudar muito para escrever o Tratado da Santíssima Trindade, ele vai até a praia, esfriar a sua cabeça, e aí ele encontra um menino que pega água do mar com uma concha e vai colocando num buraquinho. Ali ele vai fazendo isso repetidamente. E aí Santo Agostinho se incomoda com aquela ação da criança e diz: é impossível, disse Santo Agostinho para a criança, que você consiga colocar toda a água do mar neste buraquinho. E aquela criança olha para Santo Agostinho e diz: mais impossível ainda é você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, conhecer a Deus com a nossa razão é muito difícil, meus irmãos. E aí nós usamos o dado da fé. Porque o que é ter fé? Ter fé significa acreditar sem ver, sem tocar. E é pela fé que nós proclamamos essa verdade, esse dogma da Santíssima Trindade. De um Deus que existe, nós não vemos Ele, nós não tocamos nele, mas quando fechamos os olhos e oramos, a gente sente a presença de um Deus no meio de nós. E esse sentir essa presença de Deus é exatamente o Espírito Santo que nos proporciona o conhecimento daquilo que os nossos sentidos não conseguem alcançar. O Espírito Santo nos dá o conhecimento da verdade, daquilo que nos limita. E aí nós podemos também pegar o livro do Apocalipse, para a gente poder compreender que nós só entenderemos a Deus e nós só conheceremos a Deus como Ele é, quando estivermos junto dEle. João também escreveu no livro do Apocalipse, o livro das revelações, assim chamado Apocalipse e Revelações. São João escreveu
uma revelação que Deus tinha dado. E é interessante porque o evangelho de hoje diz que o Espírito Santo, ele nos mostrará até as coisas futuras, está aqui. Até as coisas futuras vos anunciará no evangelho de hoje. E o Espírito Santo conduziu o evangelista João para revelações. E João viu a Jerusalém celeste descendo do céu ornada como uma esposa para a nossa habitação. E quando nós estivermos nessa Jerusalém celeste, o próprio Deus descerá e habitará no meio de nós. E nós veremos a Deus face a face, ou seja, ver a Deus face a face significa conhecer a Deus. Porque quando a gente escuta falar de alguém, a gente percebe que a nossa mente, o nosso cérebro tenta associar todos os adjetivos e qualidades que a gente recebe de informação de uma pessoa para tentar decifrar. A gente até tenta decifrar como é aquela pessoa que foi nos dito, mas a gente só consegue conhecer de fato quando a gente ver. E nós, quando estivermos unidos ao Senhor, nós o veremos face a face, ou seja, teremos o conhecimento total, pleno de Deus, que assim é. Deus é a totalidade. E só na eternidade nós teremos o conhecimento da totalidade. Enquanto isso, nos cabe acreditar, nos cabe ter fé. E essa fé nos conduz a uma esperança que jamais deve morrer. Porque o Espírito Santo foi nos dado e o Senhor derramou o seu amor em nossos corações por esse Espírito Santo. Que a gente possa adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Crer nesse dogma de fé, porque nós proclamamos quando assumimos o batismo que nós cremos em um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.